Olá, meu nome é Melissa, eu sou professora de matemática, também sou pedagoga, psicopedagoga e estou fazendo mestrado em Educação e Tecnologias. Hoje você vai assistir uma videoaula muito simples, porém muito importante, principalmente você que está iniciando como educadora. Bom, a ideia desse vídeo seria ensinar como multiplicar números grandes através da soma. Bom, mas antes de começarmos a trabalhar com a multiplicação, nós temos que pensar alguns conceitos importantes. O primeiro seria a decomposição. Para a criança aprender esse método, ela tem que saber necessariamente decompor um número. Se eu tiver, por exemplo, o número 3.942, esse número, na verdade, decompondo, ele representa, né, o número 3.000, que seria o 3. Então, o 3 não é 3, simplesmente. O algarismo 3 representa o número 3.000. Mais o 9, aqui nesse caso, o dígito 9 representa 900. Então, mais 900. Mais o 4, que representa 40. Mais o 2, que é o algarismo da unidade. Então, a unidade 2, o 4, que é dezena, 40. O 9, que representa a centena, 900. E o 3, que é a unidade de milhar. 3 representa 3.000. Isso seria decompor o número. Então, vamos ver mais um exemplo rapidinho aqui. Se eu tenho o número 42.050, então, decompondo, ele vai ficar, o 4 seria 40.000, mais o 2 seria 2.000, mais, aqui o 0 não tem necessidade, né, de colocar, e o 5 representa 50. Então, 42.050 é a mesma coisa que 40.000, mais 2.000, mais 50. Somando tudo, vai dar 42.050. Outro aspecto importante das crianças saberem para utilizar esse método seria a multiplicação por números múltiplos de 10. Por exemplo, se eu tenho 8 que multiplica 100, isso é a mesma coisa que 8 vezes 1, que é 8, e como você tem 2 zeros aqui, você vai acrescentar 2 zeros na resposta. Então, 8 vezes 100 é a mesma coisa que 800. Se você tem 20 que multiplica 30, você vai fazer 2 vezes 3, que é 6, e conta o número de zeros da multiplicação. 1, 2 zeros, então 2 zeros no final. Portanto, 20 vezes 30 é igual a 600. Outro exemplo, se você tem 90 vezes 400, isso vai ser igual a 9 vezes 4, que é 36. E você conta 1, 2, 3 zeros, portanto, você vai ter 36.000. E para finalizar, outra coisa importante também seria o cálculo de áreas de retângulos. Bom, cálculo de áreas de retângulos, basta você multiplicar a base vezes a altura. Então, se nós temos aqui um retângulo que tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, e aqui de um lado e do outro lado nós temos 1, 2 unidades, então a área dele, representada pela letra A maiúscula aqui, seria a multiplicação de 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, vendo aqui um exemplo, nós temos 24 vezes 15. 24 vezes 15, decompondo 24 é a mesma coisa que 20 mais 4. E o 15 é a mesma coisa que 10 mais 5. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui como se fosse uma área. Vamos supor que seja um terreno, tá? Que um lado seja 24 e outro lado seja 15. Para descobrir a área desse terreno, eu vou multiplicar a base vezes a altura, ou seja, os dois lados aqui.
Só que eu dividi em partes menores. Então, primeiro eu vou fazer 10 vezes 20 e vou descobrir a área desse retângulo aqui, que dá 200. Depois eu vou multiplicar 10 vezes 4 e vou descobrir a área desse outro retângulo, 40. Vou multiplicar 5 vezes 20 e vou descobrir essa área aqui, 100. E 5 vezes 4, 20. Agora que eu tenho essas 4 areazinhas, eu vou somar todas elas e o total de 300, que seria 200 mais 100, 300. 40 mais 20, 60. O total vai dar 360, que é justamente o resultado da multiplicação de 24 vezes 15.